Seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa vivência do cerco está na palavra, por causa da tua palavra. A palavra é uma forma de comunicação. Dizer uma palavra a alguém é querer se comunicar com este alguém, é querer transmitir algo para alguém. Mas a palavra em si mesma, ela não tem um poder, porque para a palavra alcançar aquilo que ela foi e tem na sua natureza, ela precisa ser ouvida, porque só assim ela pode dar frutos. E aqui na nossa carta de amor, que é a nossa Sagrada Escritura, a gente vai percebendo que ouvir e falar, palavra e a ação de ouvir é uma constante, desde o Gênesis até o livro do Apocalipse. Creio que o máximo, estamos na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, dedicada a Nossa Senhora. Não sei se vocês recordam, mas quando Jesus estava no auge, vamos assim, da sua pregação, estava falando das bem-aventuranças, síntese de todo o plano do reino de Deus, uma mulher ergue a voz no meio da multidão e diz o quê? Bendito os seios que te amamentaram, bendito o ventre que te carregou, elogiando Jesus e elogiando a sua genitora, Maria. E Jesus, ele dá uma resposta esplêndida, que edifica Maria e muito, quando ele diz o quê? Olha, tudo bem, feliz foi a minha mãe, que no seu ventre me carregou, e nos seus seios me amamentou. Mas mais feliz ainda, foi porque ela ouviu a palavra de Deus e pôs em prática na sua vida. Então, ouvir a palavra e colocá-la em prática. Anjo Gabriel, Maria, tu és a escolhida, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E quando a introdução da aparição do anjo, o que o evangelista nos traz? Uma jovem temente a Deus, que ouvia a palavra, participava da comunidade, da sinagoga, era alguém que estava ali ouvindo. E quando a palavra chega, a palavra encontra um terreno fértil para que a graça aconteça. Vamos pegar um outro exemplo da nossa carta de amor, o centurião romano, que todas as missas, antes de nós recebermos Jesus no seu corpo e no seu sangue, o Padre, ele diz: felizes somos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E o povo responde: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dize uma palavra e eu serei salvo. Essa frase que nós dizemos preparando para esse encontro inefável com o Cristo em cada missa, ele é um fato de um centurião romano, um homem pagão, isto é, ele prestava culto aos deuses de Roma, e ele ouve falar de Jesus, ouve dizer de um certo Jesus de Nazaré, que está fazendo milagres, que está fazendo curas, que está fazendo bem às pessoas. Veja, o centurião romano, ele ouviu falar quem era Jesus. Ele foi preparando o seu coração, e quando ele se encontra diante de uma necessidade, que o
seu servo estava doente, ele vai ao encontro desse Cristo e diz: Jesus, meu servo está padecendo, ele vai morrer. Mas Jesus, eu creio que tu podes na vida dele. E Jesus, ele logo se levanta e se ativa para ir ao encontro e na casa. Vamos lá. E ele diz: não, tu não precisas entrar na minha casa, eu não sou digno. Eu conheço tanto o que as pessoas falam de ti, que se tu disseres uma palavra, ele ficará curado. E Jesus olha e diz: grande é a tua fé, vai, ele está curado. Vocês querem mais um pouco? Diante da beleza do tema que foi escolhido por ser, que é, particularmente para mim, a essência de quem quer viver a fé, a quem nós damos ouvidos e a que palavras nós escutamos, que é isso que o Padre quer transmitir para vocês nessa noite, que é uma das cenas mais bonitas e que me emociona, quando no momento de dificuldade o Padre se encontra, todos nós enfrentamos, mas lá no trabalho dele, no colégio, lá na faculdade, decisões que têm que ser tomadas, diante de tantas situações que hoje são colocados nossos jovens, nossas crianças. Daqui a pouco eu lembro dessa passagem. Jesus, ele tinha ressuscitado, reavivado Lázaro, e ele vai para a casa de Pedro e vai jantar. E no meio dessa janta chega uma mulher com sua filha de 12 anos e diz: Jesus, minha filha está doente, cura minha filha. E Jesus diz: mulher, eu bem que queria fazer, mas você é estrangeira, você é uma mulher sírio-fenícia, isto é, seu pai é sírio, sua mãe é da Fenícia, e vocês não são de Israel. Então, eu vim primeiro para os filhos de Israel. A mulher ouviu isso, mas ela disse: não, a essência de Deus tem umas brechas. E o que ela disse para ele? Sim, Jesus, eu aceito isso. Mas Jesus, só mais uma coisinha. Está vendo ali onde vocês estão comendo o pão? Aquelas migalhas que caem da mesa, tem os cachorrinhos comendo. Eu e minha filha somos estrangeiras. Nós não merecemos sentar na mesa com vocês. Mas Jesus, trata-nos como aqueles cachorrinhos e nos dê as migalhas que caem da mesa. E isso nos basta, minha filha ficará curada. E Jesus, o que ele diz? Mulher, grande é a tua fé, vai, tua filha está curada. Jesus, ele muda de ideia frente a uma mulher que sabe que Jesus pode, porque ela ouve falar de Jesus, ela vê Jesus, ela ouve o que Jesus também diz. Não, ele pode na minha vida. Mesmo que circunstâncias da vida pública, circunstâncias de normas, me impeçam de receber a cura, mas tu podes, Jesus, na minha vida. Escutar a palavra. De nada adianta nós dizermos palavra da salvação, se nós não quisermos que esta salvação entre na nossa casa. Agora o Padre vai pegar um outro exemplo e depois vamos encaixando as coisas. Fora da Bíblia, mas para mim uma santa, minha mãe. Vocês conhecem o padre? Nós temos 3 filhos, 3 padres lá em casa, os únicos filhos. Minha mãe, meu pai de 5 anos que faleceu, sinto uma saudade enorme dele. E minha mãe tem Alzheimer, já há 12 anos.
a 7 que ela não lembra mais de nós. E hoje o meu irmão mais velho, o padre Serginho, cuida dela lá em Jaraguá do Sul, no noviciado. Ela é a primeira noviça da congregação, que é uma etapa de formação para ser padre. E ela está lá com o meu irmão. E minha mãe, quando nós éramos pequenininhos, minha mãe não tinha faculdade, ela estudou até a 3ª série primária da época. Mas toda noite meu pai trabalhava de terceira à noite, 7 horas da noite, reza do terço. Aí nós íamos na cama dela e do pai, os 3 rezávamos o terço. Até tem um fato curioso, porque às vezes vocês pensam assim, 3 filhos padres, meu Deus, né? Vocês eram tudo obedientes? Não, vocês fecham os ouvidos agora, tá? Mas eu nunca vou esquecer uma cena que a gente ria, encontramos no domingo lá com a mãe, cada um deitou do lado dela agora, grandes mesmo, né? E daí a gente lembrava de uma cena que o meu irmão do meio, que hoje é o nosso superior provincial, nós queríamos, era um domingo à noite, e domingo à noite toda criança gostava de assistir os Trapalhões, né? Depois vocês explicam para os seus filhos menores que é essa coisa. E daí o meu irmão disse assim: ô mãe, a gente já pode ir rezando o terço enquanto a mãe termina aqui de fazer as coisas? A mãe até se sentiu orgulhosa, disse: sim, vamos lá. Nossa casa era casa de madeira e tinha umas tábuas entre uma e outra que não tinham mata junto, então dava para ter uma fresta de ver. E nós começamos com guerra de travesseiro no quarto, e pá de cá, pá de lá, brincando com o outro, e daqui a pouco olhamos a mãe vindo, daí, a mãe está chegando. Daqui a pouco o meu irmão, quando a minha mãe abre a travela da porta, abre o meu irmão, 5º mistério. No 5º mistério, contemplamos. E a minha mãe, muito sábia, disse assim: já no 5º mistério, tão rápido? Ah, mãe, a coisa foi rápida. Mas ela rezava o terço toda noite. E depois do terço ela nos levava para a cama. Era um piliche e uma caminha de solteiro do meu irmão mais velho. E ali ela lia a historinha de Jesus, porque eu só fui saber que Bíblia era Bíblia na catequese, quando a catequista disse assim: abra uma Bíblia, mas eu não trouxe a Bíblia. E a minha catequista, Dona Maria Silva, disse assim: Silvano, tá aí, tem a tua Bíblia? Tem? Não, isso aqui é a carta de amor. Porque a minha mãe sempre nos ensinou que ela ia ler uma carta de amor. Então, todo dia ela ia ler uma história de amor, de um Deus que nos ama. Ela sempre ensinou isso. E ela começava a história, e lá pelas tantas ela parava a história, no auge da história ela parava e dizia: amanhã a gente continua. Ela seria uma roteirista ótima de novela, de filmes, porque ela chamava atenção, e no outro dia era claro que a gente queria saber o final da história. Só que esse gesto dela, depois de ler a história, ela nos cobria, nos dava um beijo, e a última coisa que nós fazíamos era o quê? Bênção pai, bênção mãe. Mas no caso aqui, bênção mãe, porque o pai, quando chegava de madrugada, ele vinha para matar os pernilongos, e aí ele também, né? Isso meu irmão mais velho fazia. Nós íamos matar os pernilongos, colocava aquele arquinho verde lá que soltava fumaça, né? E daqui a pouco o meu irmão dizia: desliga, paga isso. Aí ele dizia: por quê? Se não tiver pernilongo, olha, o pai não vem. E daí ele não vai nos dar o beijo, né? Então associava a vinda do pai para matar o pernilongo. E uma das coisas importantes é que essa mulher, minha mãe, Inês, ela fazia tudo isso e tantas histórias que, se eu pudesse relacionar aqui da vida prática, e creio que eu falando dela, vocês estão lembrando de tantas pessoas da sua família que também faziam o bem.
que a gente não sabia por que tanta bondade, por que tanta fé, por que não desanima no meio das dificuldades. E daí a gente começou a perceber assim: quem que minha mãe escutava? E é óbvio que a vida de oração dela era intensa. A última pessoa que ela esqueceu, que ela ainda não esqueceu, foi Deus. Ela já esqueceu. A primeira pessoa foi meu pai. Interessante, que ela sempre pedia a Deus que não permitisse que ela fosse antes do que meu pai, porque ela não conseguiria suportar viver sem meu pai. E a primeira pessoa que o mal de Alzheimer fez ela esquecer foi meu pai. E quando meu pai faleceu, ela é como se tivesse sido um estranho. Os filhos ela não lembra, só que de vez em quando ela olha fixo e faz o sinal da cruz. Então Deus, ela não esqueceu. Ela está lá no mundo dela, mas lembrando, a quem ela deu muito ouvidos, a quem ela muito escutou, a palavra ficou na memória dela. Na pouca memória que tem, ou nenhuma memória. Quando ela regala o olho, é quando a gente reza a Ave Maria, ela abre o olho. Mas quando a gente chama mãe, ela fica. Mas quando fala Ave Maria, cheia de graça, ela abre o olho. Isto é, a quem ela escuta e reconhece hoje. Mas deixando um pouquinho aqui a história, senão você se cansa. O que o Padre quer trazer nesta noite é algo que a gente experiencia na nossa casa, na nossa vida, e que a Sagrada Escritura também nos traz. Quem nós estamos ouvindo? Quem? Nossa camiseta traz: basta uma palavra e o impossível acontecerá. Deus é a palavra. Deus, Ele quer a nossa salvação. Deus, Ele quer cada vez mais te carregar no colo como um Deus amor. Deus, Ele quer estar contigo. Deus, Ele não te criou e te jogou no mundo. Não. Ele caminha contigo. Só que, qual é a nossa opção? A quem nós estamos escutando? Quem nós estamos permitindo que entre na nossa vida? Quais são as palavras? Porque o mundo hoje é das palavras, dos discursos, da subjetividade. Para você reconhecer alguém que chegava na tua casa, batia a porta no portão, batia palmas no portão, e você se via que era um estranho, o que você fazia? Ia até o portão e dizia: o que o senhor deseja? Como quem diz: eu não te conheço. Aí a pessoa dizia: não, eu vim vender uma vassoura de Piaçaba. Não, eu escutei, o senhor sabe me dar uma informação. As pessoas que a gente conhece, mais ou menos, até a gente abrir o portão e ir até a garagem. Não, sai do sol, vem cá, senta, fica aqui. E os mais conhecidos, a gente deixava entrar dentro da nossa casa. Porque deixar entrar alguém na nossa casa significa o quê? Conhecer a nossa intimidade. Conhecer o interior da nossa casa é conhecer a intimidade da tua família. Parece tão fácil, né? Mas agora nós temos uma tal de internet, que não tem portão, que não tem garagem, que tem um fio. A quem nós estamos ouvindo? Quantas pessoas estranhas estão entrando na nossa casa? Quantos estranhos? Que às vezes a gente nem conhece, que estão batendo papo lá com teus filhos, com tua esposa, com teu esposo. Quantos de nós nos deparamos, pelo menos o padre lá no colégio, quando diz: não, você tirou isso? Ah, o influencer.
influencer tal. Como assim tal? Vai lá ver, meu Deus, tantos seguidores. Mas aonde estão seguindo? Lá no quarto, lá dentro da nossa casa. Quem nós estamos escutando? Claro que nós estamos aqui, e se nós estamos aqui é porque Deus é um valor na nossa vida. Senão nós não estaríamos aqui. Deus é um valor para você, como culpado. Mas qual é o nosso desafio hoje? É fazer com que essa voz de Deus continue sendo ouvida na minha vida, em meio a tantas vozes que querem entrar na minha casa, na minha vida. Como que eu posso fazer com que Deus seja ouvido na minha família? Como que eu posso fazer com que Deus seja a primazia da minha vida? E aí, gente, é fazer com que cada dia a graça de Deus aconteça. Vamos lá, questões práticas. Quanto tempo eu estou dando a Deus? Quem aí usa as redes sociais, né? Daqui a pouco você está no TikTok e quando olha já está 2 da manhã e tu está lá ainda. E você diz, não tenho tempo. Aí você olha para você mesmo, ninguém precisa dizer. Você vai dizer, que incoerente que eu sou. Não tive tempo para rezar no meu terço, não tive tempo para fazer minha oração, não tive tempo para reunir minha família. Mas agora, menos tempo, mais tempo, estou aqui. Alguém entrou ali para conversar e a gente está papeando e até agora eu estou aqui. Quais são as prioridades? Deus é prioridade? Como que eu estou tratando Deus? Porque sem querer, eu digo nós, porque o padre se inclui nisso, tá? Sem querer, nós podemos estar colocando Deus para fora da nossa casa. Sem querer. Daqui a pouco, aquele terço que a gente rezava à noite, aí vem uma pessoa e diz, padre, a gente pode mudar o terço da misericórdia? Eu disse, sim, mas por quê? Porque é mais rapidinho. É mais rapidinho. Diminuído o tempo. Daqui a pouco, padre, eu posso rezar uma Ave Maria com fé? Eu acho assim, padre. Rezar uma Ave Maria com fé vale mais do que um terço sem fé. Ai, padre, quer ver como justifica com a vida dos outros, né? Ai, padre, lá, por que adianta? Reza todo dia, vai para lá, né? E daí, aí vai, reza uma Ave Maria. Aquele terço, que é o momento de sintonia com Deus, de eu estar me moldando, porque a oração nada mais é do que eu vou me moldando. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Estar com Deus é moldar o nosso coração com Deus. Esse é o valor da oração. Dizer, eu estou junto de Deus, quero ouvir e vou moldando o meu coração diante da sua palavra. Aí daqui a pouco chega um momento e diz, à noite não dá mais. Não, está todo mundo cansado, cada um no seu horário. Meu Deus, Deus entende. Mas nós vamos fazer uma coisa séria. Na hora das refeições, aí não. Aí é sagrado. Aí chega, ai papai, tá tão difícil, porque um chega no horário, outro chega no outro, já não dá mais tempo, tal. Vou encurtar aqui, não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai rezar quando a gente estiver indo para o trabalho. Aí lá no carro a gente reza. Ixi, aí daí um pega o celular e vê no WhatsApp da família, uma fofoquinha. Ixi. Aí daqui a pouco entrega os filhos na escola, né, vai para o trabalho, e daí daqui a pouco olha e diz, Deus entende. Para estar falando coisas práticas para dizer, vamos ter que tomar cuidado, porque a gente está tirando Deus da nossa vida sem querer.
dizendo de pessoas que não têm fé. Não, pessoas que têm fé e sabem que Deus é o valor, mas que pelas circunstâncias da vida estão preferindo deixar Deus de lado porque Deus entende. E daqui a pouco a gente vai dando ouvidos para outras vozes, outras circunstâncias, outras pessoas, e Deus vai se tornando um paliativo. Deus vai se tornando um remédio. Quando eu preciso, eu vou. Mas Deus não está se tornando uma constância na minha vida. E o pior não é isso. O pior é quando eu tenho a ausência de Deus na minha vida, alguém vai preencher. Ela não fica, minha vida não fica vazia, eu vou preencher de algo. Então é melhor eu ter Deus em mim, para que eu possa me saciar em Deus e não nas coisas do mundo. Por isso, gente, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela transforma, ela cura, ela é a palavra do impossível. Só que a palavra por si só, ela pode não gerar a vida que nós gostaríamos, pois ela só pode gerar a vida à medida que eu permito que essa palavra entre na minha vida. E a pergunta do padre é: como que a palavra de Deus adentra a tua vida? Como que Deus está sendo aceito na tua casa? Como que essa palavra vem ao teu coração? Quanto tempo você tem? Será que quando a gente chegar junto de Deus no céu, espero que nós estejamos todos lá, Jesus pode dizer: vinde benditos de meu Pai. E como para Maria ele possa dizer: feliz é você que soube ouvir a palavra de Deus e pôr em prática na tua vida. Quando ele chegar e dizer: olha, estive nu e me destes de vestir, estive com sede, me destes de beber, estive com fome, me destes de comer. Tudo práticas de quem a gente só faz. A nossa ação é fruto da nossa fé. A fé sem obras é morta. Mas a fé é movida por quem nós acreditamos. Por quem nós acreditamos. E ela molda o nosso coração. E eu vou terminar, eu sei que eu já estou, meu Deus, já está na hora. Mas eu gostaria de terminar para vocês entenderem assim como a palavra de Deus ela vai transformando sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Eu vou voltar a falar de uma pessoa porque a gente está vivendo esse momento, né, da mãe. Eu nunca vou esquecer de você dizer assim: padre, qual foi o momento em que você mais percebeu a palavra de Deus agindo na tua mãe? Era em 1982, em que a escola chamou minha mãe dizendo que tinha uma vaga para o seu filho, que tinha 6 anos, na época era com 7 anos que iniciava o primário. E daí a minha mãe disse assim: como que eu vou convencer o Silvano para ir para a escola, sendo que ele joga bola, gosta de brincar com as crianças ali e tal, como que eu vou? E o meu sonho de criança era comer bolacha recheada. Era o meu sonho. Só que minha mãe, ela sempre foi muito clara nas coisas. Minha mãe é que cuidava das finanças da casa. Meu pai chegava com o envelope fechado, o dinheiro da empresa, ele era operário, vinha com o envelope fechado, entregava para minha mãe e minha mãe pagava as contas. E ela dizia assim: se sobrar o dinheiro, a gente vai no mercado. E no mercado, ela já indicava direitinho: olha, não adianta pedir isso, não adianta. Qual é a primeira coisa? Feijão, arroz, nananana. Não era café, era cevada, tudo que era mais barato, porque para dar certinho o dinheiro. E daí a gente ia com a mãe no mercado. O meu irmão mais velho ia na parte do arroz e coisa, porque era tudo etiquetado, né, para pegar o mais barato. O outro ia para as verduras e para as coisas. E eu ia com ela, porque era pequenininho. Passava naquele corredor de bolacha.
era passagem do céu, né? E a minha mãe, ela sabia, ela apertava um pouquinho mais a minha mão e íamos para o açougue. Porque geralmente o açougue do mercado passa pelo corredor das bolachas. Aí, e minha mãe, para ir para a escola, ela disse assim: filho, se tu for para a escola, a mãe vai comprar um pacote de bolacha recheada. Meu Deus! Pronto, já foi. O banheiro era distante da casa, a gente chamava o banheiro de casinha, porque ficava fora de casa, vamos lá, se lava todo, e pega o agasalho, a roupa, aquela pernal de madeira, tudo dos irmãos, né? Tudo que era do mais velho passava. Aí daqui a pouco vamos, coloca, só que o que ela fez? Por isso que eu digo assim, a palavra de Deus, sem a gente querer, ela vai mudando a nossa vida. Você não meça a fé de alguém pelo tanto que ela reza. Desculpa dizer isso. Não meça a fé de alguém pelo tanto que ela reza. Meça a fé dela pela prática da vida dela, pelo quem ela é, pelo que ela faz. Aí minha mãe disse, só que é o seguinte, a mãe vai partir em 3. Ela pegou o pacote, passou a faca de serra e cortou os pacotes em 3. E fomos para a escola. Nunca esqueço a minha primeira aula. A minha professora Ieda carimbou 10 peixinhos. E ela disse, tem 10 peixinhos, pinte 5. E meu Deus, aquilo ali foi, lápis de cor, tá? Aí, banheiro, trouxe. Pode lá, tia, pode no banheiro. Pode, vai no banheiro, volta e toca aquele sinal de troca de aula, para ir para o recreio. Quando mete a mão na bolsinha lateral da bolsa positiva, aí, cadê a bolacha? Tinha roubado a minha bolacha. Até hoje, o nome dele eu curava o meu coração. Israel. E eu voltei chorando para casa, em soluços. Não continuei, e não voltei, soluçando. E minha mãe, e aqui vem a história, por isso que quando eu vi ela domingo, eu lembrava dessa história, eu chorava com ela, porque que mulher de Deus. O que ela fez? Ela me deu um abraço. Ela disse assim, claro que eu acho que a vontade dela era dizer seu lerdo. Mas ela me abraçou e disse, filho, e agora? A mãe não tem mais dinheiro para comprar. E não tinha mesmo, não era? Não sei nem como ela fez para comprar aquele pacote de bolacha recheada. Ela colocou eu sentado no sofazinho que a gente tinha, na cozinha, e ela disse assim, ó, a mãe vai fazer algo. Não vai substituir a bolacha recheada, mas eu quero que você fique tranquilo. Ela pegou, que ela comprava aqueles bolachão, chamado de mata-fome. Sabe o que é mata-fome, né? Come um bolachão daquele, joga água em cima, estufa, tu não tem fome o dia todo. Esse é o mata-fome. Né? Ela recortou o mata-fome, a bolacha, do tamanho de uma bolacha recheada. Ela recortou, partiu no meio o mata-fome, passou banha de porco, porque não tinha esse negócio de manteiga, margarina, ovo. Isso era banho. Quando eu vejo hoje os cardiologistas dizendo que banho é bom, eu digo, meu amigo, quando eu vejo promoções que fazem na igreja de pirão com ovo, linguiça, R$30, eu digo, meu Deus, o pirão com linguiça que nos salvava, porque era o prato de quem não tinha o que comer. E daí ela pegou, passou o tanto do recheio como se fosse do recheio da bolacha e disse assim, filho, fecha os olhos. Imagina uma bolacha recheada. E ela me deu. Eu comi, ela me abraçou e ela disse assim,
bolacha recheada seja muito melhor. Mas isso é que a mãe pode te oferecer. Eu confesso para vocês que existe bolacha recheada, e depois que eu comecei a comer, muito melhor que aquela. Mas qual é a bolacha recheada que eu nunca vou esquecer? Por isso, deixar a palavra de Deus acontecer não é no extraordinário. Não, veja Maria, nossa padroeira, que extraordinário que Maria fez. A santidade de Maria está no ordinário da vida. Mãe, não procure vivenciar a tua fé no extraordinário. Pai, não queira vivenciar a tua fé no extraordinário da vida. Deus, Ele age no ordinário, no comum, no dia a dia. Elias não encontrou Deus na trovoada, ele encontrou na brisa. A palavra de Deus, Ele não quer mudar a tua vida em função das pessoas nas grandes ações, mas lá na tua casa, no teu dia a dia, como esse filho que lembra de 1982 de uma bolacha recheada. Que lembranças você está deixando na vida das pessoas que caminham contigo? Mãe, você que é uma mulher de fé, que a tua fé seja vivenciada lá na tua casa, com atitudes. Se vocês me disserem, Padre, qual é a maior crise que a igreja vivencia hoje? É a crise do testemunho. Começar de nós, de viver a nossa fé no dia a dia. Como é doído quando a gente escuta dizer, para que rezar tanto para fazer isso? Lá no comum, no dia a dia. E é esse o meu desejo, senão eu vou ter minha vida. Que a palavra de Deus possa ser uma semente que caia no solo de alguém que escute, que tenha tempo para Deus, porque Deus é um valor, e se Deus é um valor na tua vida, Ele não te abandona, e Ele possa fazer frutificar não em grandes ações, mas no dia a dia. Espero e desejo que todo filho um dia lembre-se da sua bolacha recheada. Toda mãe, todo pai pode tornar uma bolacha inesquecível na vida dos seus filhos, pela fé que move você. Amém. Creio em Deus.